Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de um elemento muito importante que devemos ter em consideração quando estamos a analisar uma ação, que são as contas da empresa. Deste modo, não percam já de seguida a análise na minha tela, onde vos dou algumas dicas sobre como analisar as contas de uma empresa. Não percam! Trago-vos aqui o exemplo das contas anuais da Apple de 26 de setembro de 2020 e aqui basicamente temos o Form 10K, que é um form que deve ser obrigatoriamente submetido pelas empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos à SEC, sendo que esta SEC equivale à CMBM em Portugal e é a entidade responsável nos Estados Unidos pela regulação dos mercados financeiros. Este Form 10K é um form que tem como objetivo que as empresas espelhem a sua situação financeira e a sua performance financeira num dado período, sendo que aqui deverá ser pelo período de um ano. Refiro também que, para além deste Form 10K, existe também o Form 10Q, que é um form que deve ser submetido trimestralmente pelas empresas nos Estados Unidos e que é um form que, à semelhança deste, tem como objetivo as empresas espelharem a sua performance financeira e a sua situação financeira, sendo que aqui deverá ser por um trimestre. Relativamente a este Form 10K, seguidamente, gostaria de chamar a vossa atenção para 3 demonstrações financeiras que devem sempre verificar quando estão a analisar as contas de uma empresa. A primeira demonstração financeira que devem analisar sempre é a demonstração dos resultados, que basicamente expressa todos os proveitos e todos os custos que uma empresa teve num dado período. Aqui, por exemplo, no caso da Apple, se nós olharmos para esta primeira coluna de 26 de setembro de 2020, esta coluna expressa todos os custos e todos os proveitos que a Apple teve entre o dia 29 de setembro de 2019, ou seja, um dia após o fecho do ano anterior, e o dia 26 de setembro de 2020. Gostaria de referir também que esta demonstração dos resultados, à semelhança do que acontece com muitas empresas nos Estados Unidos, foi construída numa ótica por funções, ou seja, em que os custos e os proveitos são divididos de acordo com as funções empresariais que existem no seio da empresa. Isto pode-se ver claramente, por exemplo, nesta linha de Operating Expenses, ou seja, de despesas operacionais, onde nós vemos que existe uma divisão entre despesas de pesquisa e desenvolvimento e outras funções, como por exemplo funções de marketing, administrativas, entre outras. Gostaria de chamar a vossa atenção que existe outra forma de construir a demonstração dos resultados, que é por naturezas e que é particularmente usada quer em Portugal, mas também na Europa. Para isso, trago-vos aqui o exemplo da Sonai SGPS, em que a demonstração dos resultados, por exemplo aqui do terceiro trimestre de 2020, foi construída numa ótica por naturezas. E em que aqui podemos ver, por exemplo, uma divisão dos custos, e aqui dando exemplos, gastos com pessoal, fornecimentos e serviços externos, que aqui inclui, por exemplo, gastos com consultoria, gastos com serviços de limpeza, entre outros. Voltando aqui ao exemplo da Apple, gostaria de chamar a vossa atenção para alguns pontos que vocês devem sempre verificar quando estão a analisar uma demonstração dos resultados. O primeiro ponto que vocês devem analisar é olhar para o total das vendas, no caso líquidas, e verificar qual tem sido a sua evolução ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, no caso da Apple, olhando para o Total Net Sales, nós verificamos que desde 2018 até 2020 não tem havido uma evolução significativa das vendas, o que indica que a empresa estará numa fase já madura do seu desenvolvimento. Um outro ponto que devem analisar também quando estão a verificar uma demonstração dos resultados é olhar para o gross margin ou para a margem bruta, que basicamente reflete quanto é que vocês ganham nas vendas descontando o custo das vendas, ou seja, custos diretos que vocês têm para vender. Aqui, por exemplo, pode ser interessante vocês calcularem uma métrica que é a margem bruta percentual, que se obtém dividindo esta margem bruta pelo Total Net Sales, ou seja, pelo total das vendas. Aqui, por exemplo, olhando para o caso da Apple, esta margem bruta, ao longo destes 3 períodos, tem sido relativamente estável e anda à volta de 38%. Aqui pode ser interessante, ao calcularmos esta margem bruta percentual, comparar também qual tem sido a margem bruta dos concorrentes da empresa, para verificarmos de alguma forma se a empresa, face aos seus competidores, é mais ou menos competitiva. Um outro ponto bastante importante que vocês devem analisar quando estão a ver uma demonstração dos resultados é olhar para o net income ou para o lucro ou prejuízo. E aqui, basicamente, vocês devem verificar qual tem sido
a evolução deste lucro ou deste prejuízo ao longo dos anos. E também aqui podem calcular uma métrica que pode ser interessante, que é calcular a margem líquida, que se obtém dividindo este net income pelo total net sales. E aqui, por exemplo, ao calcularem esta margem percentual, podem, por exemplo, verificar qual tem sido a evolução ao longo do tempo, mas também compararem esta margem percentual com a margem que os competidores da empresa têm, no sentido de verificarem se a empresa em questão é mais ou menos competitiva que os seus competidores. Um outro ponto importante também devem verificar é o lucro por ação, que acaba por ser uma informação bastante importante para depois calcularem um conjunto de métricas que vos permite verificar se a empresa está sobrevalorizada ou subvalorizada no mercado face aos seus competidores. Finalmente, gostaria de chamar a vossa atenção para outro ponto que não se aplica no caso da Apple, mas que se aplica em muitas empresas que apresentam resultados nos Estados Unidos e que tem a ver com o seguinte: muitas delas apresentam genericamente dois resultados. Um resultado que resulta da aplicação das normas contabilísticas em vigor nos Estados Unidos, o GAAP americano, e que é o que acontece, por exemplo, com este resultado da Apple, mas também muitas vezes as empresas apresentam um resultado em que basicamente excluem um conjunto de efeitos que estão refletidos no resultado contabilístico e apresentam um outro resultado que entendem que reflete melhor a performance financeira da empresa nesse período. Como aqui no caso da Apple não temos esse exemplo, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo de um outro relatório de contas, que é o relatório de contas da ABI, e onde temos aqui a demonstração dos resultados e onde nós podemos ver claramente uma diferença entre aquilo que é o lucro por ação do ponto de vista contabilístico, ou seja, aplicando o GAAP, as normas contabilísticas em vigor nos Estados Unidos, e depois também temos aqui um lucro líquido ajustado em que são expurgados uma série de eventos. Aqui normalmente o que é que acontece? Quando as empresas apresentam estes dois resultados por ação, ou estes dois resultados líquidos, um considerando a aplicação das normas contabilísticas e outro expurgando alguns efeitos, as empresas devem ter um mapa onde reconciliam um resultado e outro. Ou seja, como podemos ver aqui em baixo, nós temos aqui uma reconciliação, ou seja, onde a empresa parte do resultado GAAP, ou seja, do resultado contabilístico, considerando a aplicação das normas contabilísticas, e onde basicamente exclui uma série de efeitos para chegar a um resultado não GAAP que ela entende que reflete melhor a performance financeira da empresa neste período. Aqui, por exemplo, no caso da ABI, nós temos aqui alguns efeitos que são paradigmáticos do tipo de custos ou de proveitos que habitualmente são excluídos nestas situações. Aqui neste caso em específico, temos, por exemplo, a questão da amortização de ativos intangíveis, que aqui tem um peso bastante grande, e aqui o que é que acontece? Muitas vezes as empresas, para chegarem a um resultado não GAAP, eles excluem um conjunto de custos que são efeitos não cash, ou seja, que são custos para a empresa, mas que depois, do ponto de vista de saída de dinheiro, não têm qualquer efeito. O que acontece, por exemplo, com a questão das amortizações de ativos intangíveis. E depois também acontece muitas vezes as empresas, no resultado não GAAP, excluírem um conjunto de custos que elas entendem que não são recorrentes e que só se vão repetir uma vez. Por exemplo, aqui no caso da ABI, houve um conjunto de custos relacionados com uma grande aquisição da Allergan, que era outra empresa que foi integrada na ABI, e que basicamente a ABI entendeu que houve aqui um conjunto de custos com a aquisição, que são custos que só se vão repetir este ano e que não se vão repetir em períodos futuros. Portanto, ela entendeu também excluir estes custos para chegar a um resultado não GAAP. Como podemos ver aqui neste caso, existe de facto uma diferença bastante grande entre o resultado GAAP e o resultado não GAAP. Refiro também que muitas vezes este resultado não GAAP acaba por ser a métrica mais importante para depois a empresa decidir qual o valor dos dividendos que vai distribuir aos seus acionistas. Uma outra demonstração financeira bastante importante é o balanço, onde se encontra refletida a situação financeira de uma empresa num dado momento. E aqui gostaria de dar-vos aqui alguns indicadores bastante importantes e alguns conceitos bastante importantes. Primeiro, no balanço nós temos o total do ativo, ou seja, quais os bens e os direitos de que a empresa dispõe no momento em valor, e aqui podemos ter vários ativos, como por exemplo, dinheiro que a empresa tem em caixa, eventuais participações financeiras noutras empresas, contas a receber de clientes, inventários que tenha no seu estoque, etc. Depois aqui ao nível do ativo, também é importante fazer uma distinção entre aquilo que são ativos correntes
e ativos não correntes. O caso dos ativos correntes são ativos que podem ser facilmente realizáveis num período inferior a 12 meses e, portanto, são ativos com maior liquidez. E depois temos aqui também ativos não correntes, que basicamente são ativos menos líquidos e que, teoricamente, são realizáveis apenas após um período de 12 meses. Aqui, por exemplo, um exemplo é as instalações de uma empresa que não são tão fáceis de vender como, por exemplo, um material que ela tem em estoque. Portanto, muito importante fazer esta distinção entre aquilo que são ativos correntes e ativos não correntes. Depois também existem os liabilities, que basicamente é o passivo da empresa, e onde estão representadas todas as responsabilidades que uma empresa tem à data. Exemplos disto, por exemplo, contas a pagar a fornecedores, empréstimos bancários que elas tenham incorrido, entre outros. Aqui há a semelhança do que acontece no ativo. Existe também aqui a distinção entre passivo corrente e passivo não corrente. Passivo corrente são responsabilidades que se vencem até 12 meses, passivo não corrente são responsabilidades que se vencem após um período de 12 meses. Depois, finalmente, temos também o capital próprio, que basicamente é a diferença entre o total do ativo, que se encontra aqui, e o total do passivo, que se encontra aqui nesta linha. Aqui dois indicadores bastante importantes que eu costumo olhar e que acho que são fundamentais. Em primeiro lugar, verificar se o total do ativo corrente é superior ao total do passivo corrente. Isto porquê? Porque se uma empresa tiver mais responsabilidades a vencerem-se do que ativos que possa eventualmente realizar, isto quer dizer que no curto prazo pode haver aqui algum risco da empresa entrar em ruptura de operações e, portanto, haver aqui algumas dúvidas sobre a continuidade das operações da empresa no curto prazo. Um outro rácio bastante importante que eu também costumo olhar é o grau de autonomia financeira, que basicamente representa a percentagem do total do ativo da empresa que é financiado por capitais próprios e não por capitais alheios. E que basicamente se obtém dividindo o total do capital próprio, que aqui no caso da Apple se encontra refletido nesta linha, pelo total do ativo que se encontra refletido nesta linha. Aqui, por exemplo, no caso da Apple, verificamos que o grau de autonomia financeira é cerca de 20%. Para terem uma noção, normalmente o que se entende é que uma empresa, tendo um grau de autonomia financeira inferior a 30%, de alguma forma não é um indicador muito positivo. Uma última demonstração financeira bastante importante é a demonstração dos fluxos de caixa, onde basicamente temos refletidas todas as entradas de dinheiro e saídas de dinheiro que ocorreram ao longo de um período. Aqui, por exemplo, no caso dos fluxos de caixa, eu costumo olhar muitas vezes para esta linha do fluxo de caixa operacional, para tentar perceber o seguinte: nós na demonstração dos resultados registamos as vendas que tivemos ao longo do período e os custos que tivemos ao longo do período. No entanto, o que é que acontece? Por exemplo, no caso das vendas, o facto de elas estarem registadas na demonstração dos resultados não quer dizer que os nossos clientes nos tenham pago esses montantes. Portanto, é muito importante conciliar os valores da demonstração dos resultados com os valores dos fluxos de caixa, para percebermos se efetivamente as nossas vendas depois geraram cash que nos permitam continuar a nossa atividade. Aqui no caso da Apple, por exemplo, podemos verificar que tivemos um fluxo de caixa operacional bastante positivo, o que significa que as nossas vendas, no caso, geraram cash, ou seja, os clientes da Apple pagaram o montante das vendas que lhes foram faturadas. Depois também temos aqui outros pontos, como por exemplo o fluxo de caixa decorrente de atividades de investimento, e aqui temos, por exemplo, qual o montante que a empresa vendeu ou adquiriu em ativos no período. Como podemos ver, um fluxo negativo significa que a empresa comprou mais ativos do que vendeu durante o período. E depois temos aqui finalmente o fluxo de caixa decorrente de atividades de financiamento, onde basicamente significa se pagamos mais empréstimos ou recorremos a mais empréstimos no período. Aqui no caso da Apple, como podemos ver, este fluxo de caixa financeiro é negativo, o que significa que a empresa amortizou mais dívida do que contraiu nova dívida. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e desejo-vos um ótimo 2021. Obrigado!